A paz do Senhor, queridos irmãos, queridas irmãs do Instituto Teológico Pastor Medeiros, TPM. Eu sou o pastor Maurício, estamos aqui para participar com os irmãos, partilhar com os irmãos o estudo de aconselhamento pastoral. Então, nós vamos dar início hoje à nossa primeira aula e espero que seja uma bênção na sua vida. Amém? Então, nós vamos começar aqui. Eu vou estar olhando aqui para a tela que está aqui ao meu lado, para tentar passar um pouco de conhecimento para os irmãos, um pouco da nossa experiência, que Deus tem nos ajudado, tem nos fortalecido, para que a gente possa servir melhor o Senhor. Eu acho que esse é o objetivo de todos, que fazem um curso de teologia, buscam servir melhor o Senhor, ter um pouco mais de conhecimento. E conhecer as Escrituras é uma bênção na vida da gente, poder ser bênção na vida das pessoas também. Amém, irmãos? Então, nós vamos começar, então. Eu vou projetar alguns slides, tá? Quero informar vocês, e nós vamos fazendo comentários, conforme cada slide desse daqui. Amém? Deus abençoe a sua vida, então. Então, vamos dar início ao nosso trabalho aqui. Temos, então, o nosso primeiro slide, a nossa primeira aula. Vamos, então, para a nossa introdução. Então, irmão, inicialmente, é necessário que a gente entenda primeiramente o que vem a ser aconselhamento. Quando você pensa nessa palavra aconselhamento, o que vem à sua mente? O que isso traz de lembrança para você? O que você entende que seja aconselhamento? Então, vamos trazer uma visão aqui da psicologia, mas recuperar esse termo, no contexto eclesiástico, ou seja, no contexto que nos interessa, que é o contexto do trabalho que a igreja vai realizar, com o aconselhamento. Nosso próximo slide, vamos continuar na nossa introdução, diz assim, a palavra aconselhamento nos remete a algumas associações, isso é natural, que uma palavra está ligado a várias ideias, Então, temos aí, você pensa em aconselhamento, as pessoas normalmente pensam em informação, em orientação, em palpite, em sugestão, enfim, essa série de coisas aí. Mas, será que aconselhamento é isso? Para bem para pensar um instante, Quando nós pensamos em aconselhamento, nós temos que pensar em algo que vai além, de você dar uma orientação, além de você dar um palpite, não é isso? Para um problema que uma pessoa esteja vivendo. Então, aconselhamento é mais do que isso. É isso que nós queremos dizer. Aconselhamento é mais do que isso. É mais do que dar um palpite, mais do que dar uma opinião, para uma pessoa que está passando por um problema, por uma situação na sua vida. Porque nós estamos pensando aqui em aconselhamento pastoral. Tem que pensar bem nisso. Vamos lá. Todos os termos listados anteriormente, eu estou lendo o slide, sugerem uma submissão. Para pensar nessa palavra, uma submissão ao outro. Quando você dá uma informação para uma pessoa, quando você orienta uma pessoa, é como se surgisse ali uma relação de subordinação. Alguém que detém um conhecimento, que está transferindo esse conhecimento para uma pessoa que, naquele momento ali, está sem uma orientação, não sabe o que fazer. Então, não é desse jeito. Aconselhamento, a ideia não é essa. Não existe uma ideia de submissão. Isso não deve fazer parte de uma relação de aconselhamento. Então, vamos entender melhor, então, o que vem aconselhamento. Vamos prosseguir mais um pouquinho. Nós temos aí Ruth Sheffer, que é uma teórica, desse setor de aconselhamento, e ela diz o seguinte: por aconselhamento se compreende a relação face a face de duas pessoas. Presta bem atenção nessa palavra aqui, ó. Relação. Vou dar uma sublinhadazinha aqui para você ver. Relação. Relação não é uma coisa casual, não é isso? Não deve ser, pelo menos, quando a gente pensa em termos de aconselhamento, mas uma relação face a face, na qual uma delas é ajudada a resolver dificuldades de ordem educacional, profissional, de ordem vital, ou seja, aquilo que é importante para a vida dela. E presta bem atenção essa parte final aqui, a utilizar melhor os seus recursos pessoais. Isso aqui é muito importante para nós. Então, quando eu penso em aconselhamento, eu não estou dando uma opinião
entrego à pessoa aquilo que eu penso, como ela deve resolver determinado problema na sua vida, e me afasto daquela pessoa e deixo que ela, né, siga o curso da vida, vamos dizer assim. Não, aconselhamento é uma relação face a face de duas pessoas, na qual, vou repetir aqui, uma delas, ou seja, aquela que está em dificuldade, ou aconselhando, né, é ajudada a resolver dificuldades, né, que estão na sua vida. E a utilizar melhor os seus próprios recursos, né, aquilo que ela tem, se ajudar a pessoa a se levantar, né, e poder resolver problemas da sua vida. Vamos prosseguir. Tudo bem até aqui? Vamos prosseguir mais um pouquinho. Olha só, aconselhamento, portanto, é mais que dar opinião, né? É mais que dar um conselho, dar um, enfim, né? É aquela coisa rápida, sem compromisso. Percebe-se nesse conceito, então, ou seja, nesse conceito de aconselhamento que traz consigo essa ideia de relacionamento entre duas pessoas, né? Seja aconselhamento realizado por uma igreja local ou não, que temos como relacionamento, ajuda, encorajamento, em oposição, né, a termos como informação, sugestão, enfim, esse tipo de coisa que a gente pode encontrar em qualquer lugar, né? Então, o aconselhamento ele traz essa ideia de ir mais à frente, né? Essa ideia de relacionamento de irmãos, essa ideia de levar a carga um dos outros, como nos diz, nos ensina a palavra de Deus. Eu queria deixar essa pergunta para você, já aqui no começo da aula. Para bem para pensar numa coisa. O conselheiro está obrigado a dar conta, ou seja, aquele que está dando conselho para outra pessoa, que está aconselhando a outra pessoa, ele está obrigado a solucionar todos os problemas do aconselhado? O que você acha disso? Você acha que você está obrigado a resolver o problema daquela pessoa? Por que você acha isso? Qual a sua opinião sobre isso? Quero deixar você pensar um pouco sobre isso. Prosseguir nosso próximo slide. Assim, quando nós pensamos em aconselhamento, nós pensamos em atos de auxílio, né? Ou seja, são ações. Não é aquela ideia, eu volto a repetir, estou sendo um pouco incisivo nisso, de você chegar, falar o que você pensa sobre determinado assunto, dar aquela ideia, dar a sua sugestão, dar a sua opinião e acabou o problema por ali. Não. Aconselhamento são atos. Você pode entender a palavra ato como ações, ações que visam auxiliar, né, uma determinada pessoa, né, um irmão em Cristo, uma irmã em Cristo, às vezes uma família, né, que está passando por dificuldades em sua vida. Pode-se, portanto, conceber o aconselhamento pastoral como atos de auxílio feito por cristãos, voltados para a cura, para o amparo, para a orientação, para a reconciliação, não é isso? Reconciliação consigo mesmo, reconciliação com as pessoas que estão em volta, reconciliação com Deus, através do perdão, de pessoas que estão vivendo problemas na sua vida, né? São problemas que, às vezes, a pessoa, quando está envolvida, ela não consegue resolver. E nós estamos ali, o aconselhando, né? O aconselhador, melhor dizendo, né? Ele está ali para auxiliar essa pessoa. É por isso que eu fiz aquela pergunta anterior, né? Se você está obrigado a resolver esse problema, porque, na verdade, o aconselhamento, vou voltar aqui à nossa pergunta, né? O conselheiro, ele está obrigado a dar conta, quando, na verdade, ele está ali para auxiliar aquela pessoa. Nós falamos anteriormente, né? Ajudar essa pessoa a buscar os seus próprios recursos, né? Ou seja, a encontrar o seu próprio caminho na direção do Espírito Santo de Deus. É isso que nós temos que fazer. Então, na verdade, aqui, eu deixei essa pergunta porque a nossa responsabilidade é a de ajudar a pessoa, né? Muitas vezes, né, a solução está, às vezes, numa orientação de quem está de fora. Uma orientação de quem já passou por determinada situação, por um problema semelhante na sua vida, e ele vai ajudar essa pessoa a encontrar uma solução na sua vida. Então, se você fosse responder essa pergunta aqui,
eu acredito que você não estaria, na verdade, obrigado, né, a dar conta de todos os problemas na vida, até porque existem coisas que estão além do nosso alcance. Então, nem sempre a gente vai conseguir resolver todos os problemas da vida, né? Vamos prosseguir, então, para o nosso próximo slide. O que a palavra de Deus nos diz, né, sobre aconselhamento? Essa prática ela sempre existiu na palavra de Deus, né? Nós encontramos lá em Isaías, capítulo 9, a partir ali do versículo 1 mesmo, né, que um dos nomes do Senhor é Conselheiro. Né? Ele é Conselheiro, Pai da eternidade, Príncipe da paz, ele é o nosso Conselheiro. Não é isso? Então, claro que o aconselhamento ele está relacionado com tudo aquilo que diz, né, nós temos comunhão com os nossos irmãos, de sermos irmãos em Cristo. Né? É levar a carga uns dos outros, nos ajudarmos. Não é isso? Então vamos lá. Essa prática sempre esteve presente entre o povo de Deus. No Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, reiteradas vezes se destaca a necessidade de atentar para o cuidado do órfão, da viúva, do pobre, do desamparado, enfim, daqueles que estão passando por necessidades, sejam elas espirituais, sejam elas psicológicas, sejam elas materiais, não é isso? Sejam elas financeiras, né? Nós temos que ajudar, né? Porque todos nós estamos sujeitos a essas mesmas coisas. No mundo, teremos aflições, né? E a palavra é para todos, né? Então, aflige tanto aquela pessoa que está passando naquele momento, quanto a pessoa que está dando conselho, que muitas vezes não pode se colocar naquele pedestal, né? Achar que determinada situação não vai atingi-lo, né? Quem pode garantir o dia de amanhã? Vamos lá, a palavra continua o seguinte, ó, o slide, diz o seguinte, no parágrafo seguinte. No Sermão do Monte, você encontrar lá o Sermão da Montanha, né, como alguns chamam, capítulo 5 ao capítulo 7, lá do livro de Mateus, o Senhor Jesus destaca a relevância do cuidado e da atenção ao próximo, como exigências para a vida no reino de Deus que ele veio implantar. Então, uma das exigências do reino de Deus é que você ame o teu próximo como a ti mesmo. Uma das exigências do reino de Deus é que você perdoe assim como você é perdoado. Uma das exigências do reino de Deus, portanto, é que você tenha essa relação, tenha esse sentimento, né, de entender o sofrimento da outra pessoa. E a palavra diz lá em Tiago, aquele que pode fazer o bem e não faz, comete pecado. Então, eu não vejo assim como uma obrigação, mas eu vejo assim como uma oportunidade que Deus nos dá, nos concede, de nós fazermos a sua obra. Né? Que coisa maravilhosa é, né, você está passando por um problema na sua vida, uma situação complicada, e tem alguém que estende a mão para você, né, um amigo, uma amiga, que se aproxima de você, um irmão, uma irmã em Cristo, que está ali orando por você, mas está também ao teu lado te ajudando, né, te dando apoio. É isso que faz de nós o corpo de Cristo. A igreja é isso. Né? Isso que dá sentido ao evangelho da palavra de Deus. Eu vou falar aqui de um assunto, eu estou só dando uma adiantada aqui, porque está aí a palavra aí, iluminismo. Na próxima aula, nós vamos estudar isso aqui mais a fundo. Né? Vai ser muito importante para nós. Agora, como eu vou tocar brevemente nesse assunto, eu gostaria que você pudesse entender rapidamente o que vê esse iluminismo. E até fica como uma tarefa para você. Se você quiser pesquisar na internet, né? Ou em outro meio que você tiver, às vezes tem um livro de história que você encontra na sua casa, né? Fazer uma leitura sobre o que foi o iluminismo. Esse slide aqui vai falar muito brevemente, um movimento muito importante, né? Que aconteceu lá na Europa entre os séculos 17 e 18, um movimento filosófico, intelectual, né? E ele ocorreu principalmente, né, na França. Nós vamos entender mais à frente por que é isso aí, porque fala-se principalmente que foi a partir da França que esse movimento ele se espalhou, né, por todo o mundo. Então, ele ocorreu um movimento filosófico, né, está lá, né, intelectual, e não foi uma coisa que aconteceu assim da noite para o dia. Né?
Foi uma mudança de pensamento que começou a ocorrer no mundo, né? E começou ali na Europa, principalmente na França, e ele tomou aí, vamos dizer assim, conta, vamos dizer assim, né? Se espalhou por todo o mundo, né? Também chamado de século da luzes, tem como uma das suas características, olha, presta atenção nessa palavra, essa expressão que eu coloquei em negrito aqui, o rompimento com teocentrismo. O que é teocentrismo? Está escrito aí do lado. Doutrina que coloca Deus no centro de tudo, passando a ver o indivíduo como centro do conhecimento. Então, é uma mudança de foco. É como se as pessoas crescem, né, que Deus, né, é o centro de tudo, e de repente surge uma filosofia que muda completamente essa ideia. Coloca-se Deus de lado, né, e coloca o homem, né, o ser humano, no centro do pensamento humano. Não é mais Deus, né, mas sim o ser humano. E ele toma essa importância, como se ele assumisse uma importância maior do que Deus, né? Então, principais ideias iluministas. Eu citei, nós resumimos aqui, isso aqui é muito resumido, tá? Fim do domínio da igreja, e aqui em específico da Igreja Católica, sobre o conhecimento. Por quê? Lá no começo da Idade Média, na Idade Antiga até, né, a partir do momento que o cristianismo, né, se tornou divulgado, foi aceito, depois que passaram aquelas perseguições lá na época de Roma, o que acontece? A igreja começou a tomar um caminho, principalmente a igreja católica, né? Não era a igreja católica no começo, mas depois tomou, né, essa ideia de da igreja católica em si, né, que eles detinham o conhecimento. Temos que entender que, naquela época, século XIII, século XII, na Idade Média ali, poucas pessoas sabiam ler, poucas pessoas tinham acesso, né, à palavra de Deus, né? A gráfica ainda não tinha sido inventada, enfim, né? Todos esses problemas aconteciam. Então, as pessoas não tinham acesso. Então, a igreja detinha o conhecimento. A partir desse movimento aqui filosófico, a partir do século XVII, século XVIII, né? As pessoas tinham mais acesso à cultura, mais pessoas, né, tinham acesso ao conhecimento, então passou-se a questionar o domínio da igreja. A igreja não tinha mais o total domínio do conhecimento. Seguinte, né, a razão como propulsora do saber, e não a fé. Né? Então, aqui, a fé também é deixada de lado. Né? E agora entra a razão humana. É isso que é o mais importante. Né? Nós podemos racionalizar tudo. Né? Esse era o pensamento dominante. O seguinte, o indivíduo no centro do conhecimento em lugar de Deus. Foi aquilo que nós já falamos aqui em cima. O rompimento com o teocentrismo. Né? Então, o homem passa a ser o centro do conhecimento e não mais Deus. Então, o iluminismo trouxe essa ideia, né? Essa filosofia que passou a dominar, né, o pensamento, começou a moldar a mente das pessoas a partir lá do século XVII. Ok? Vamos prosseguir então para o nosso próximo slide. Agora sim, é por isso que eu introduzi, né, falei um pouquinho sobre o iluminismo, né, aconselhamento versus iluminismo. No entanto, essa prática, ou seja, a prática do aconselhamento, ao longo dos anos sofreu influências da psicologia e das filosofias de sua época. Ou seja, vamos dizer assim, houve uma certa, vamos dizer assim, entre aspas, uma certa contaminação. Né? O que nós vemos nos dias atuais, né, isso já há alguns anos, né, é que esse pensamento filosófico que começou lá com o iluminismo, ele está invadindo, né, o pensamento, né, de muitos que deveriam estar, vamos dizer assim, direcionados mais para a palavra de Deus. Né? Então, psicologia, filosofia, né, pensamentos como esse, pensamentos humanos, têm
devagar, né? Assim, de uma maneira lenta, né? Mas assim, nos dias de hoje, claramente perceptíveis, assumindo o lugar que é da palavra de Deus, que é a palavra, né? Que tem que nos orientar. Não quer dizer que a psicologia não ajude, que a filosofia não ajude. O problema é quando pensamentos humanos, né, começam a se colocar acima do pensamento de Deus. Vamos prosseguir então. Seus percussores no solo do iluminismo, ou seja, influenciados pelo pensamento iluminista, ofereceram ideias conflitantes sobre a vida humana. Olha só essa palavrinha que aparece aqui dentro do parênteses. Relativismo. Tudo hoje é relativo. Não é isso? Tudo hoje é relativo. A sua verdade não é a minha verdade. Você tem a sua fé, eu tenho a minha fé. Não é isso? Enfim, cada um tem a sua opinião. Eu tenho as minhas opiniões sobre determinados assuntos e você tem a sua opinião sobre determinado assunto. Né? Então, olha só, eu citei aqui, quando estava escrevendo esse slide aqui, eu lembrei dessa passagem lá atrás, que está em João, capítulo 18, versículo 38, que diz assim: Então Pilatos questionou a Jesus. Olha a pergunta que Pilatos fez a Jesus. Que é a verdade? Né? E Pilatos não sabia que ele estava diante da verdade. Nós encontramos ali em João capítulo 14, Jesus falando: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Assim é a nossa fé, né, irmãos? Jesus é a verdade. Né? De sorte que a razão, aquela é tão lembrado lá, que a razão, né, substitui a fé, a razão tornou-se o hábito decisivo, né, nas questões de fé e de moralidade. Então nós vemos que a razão vem, né, substituindo a fé, a razão vem questionando, né, aquilo que a igreja, vamos dizer assim, a palavra de Deus estabelece como imoral, né? É imoral por quê? Só porque a palavra de Deus diz, é imoral para você, mas para mim não é. Não é isso? Então, são essas as questões que estão acontecendo. São influências, né, que vêm desde lá do iluminismo e que estão refletindo hoje em nossos dias. Vamos prosseguir. Diz assim, olha, por conseguinte, né, grande parte do aconselhamento pastoral começou a convergir para a necessidade de sustentar os fiéis diante das perplexidades da época, ou seja, da sua época. Hoje, as pessoas perguntam a mesma pergunta que Pilatos fez a Jesus: o que é a verdade? Se Jesus é a verdade para você, né, uma outra pessoa, né, uma outra religião pode ser a verdade para mim. Não é isso mesmo? Vamos prosseguir então. O que é então aconselhamento pastoral? Né? É a função reparadora, eu vou ler, tá, irmãos? É a função reparadora necessária quando o crescimento das pessoas é seriamente comprometido. É aqui que o aconselhador, né, ele entra aqui que o aconselhamento pastoral ele figura como algo muito importante. Né? Então, quando o crescimento das pessoas é seriamente comprometido ou bloqueado por crises, né? Crises que todas as pessoas passam. São marcas desse aconselhamento, o relacionamento entre pessoas. Então, aquilo que nós dissemos lá atrás, né? Não é só uma opinião, né? Não é chegar e dar um palpite, né? Até mesmo dar um conselho e ir embora. Não, não é isso. Né? É um relacionamento entre pessoas durante crises. Né? É aquele amigo que se coloca ombro a ombro, né, para ajudar o irmão a prosseguir na fé, né, a continuar, né, a sua vida e a superar aquela crise. Vou repetir aqui, são marcas desse aconselhamento, o relacionamento entre pessoas durante as crises e os efeitos que este pode proporcionar. Qual é o efeito que a gente deseja? Né? Que aquela pessoa se levante, não é isso? Que ela continue, que prossiga na sua vida de fé. Nosso próximo slide. Aconselhamento, ele está também
relacionado a escolhas sábias. Né? Quantas pessoas, né, se envolvem, né, em problemas, ou então são surpreendidos por problemas na vida, como, por exemplo, uma doença, né, o falecimento de um ente querido, todos nós estamos sujeitos, o desemprego, né, a necessidade bate à porta de uma pessoa, e essa pessoa toma decisões erradas, né, toma decisões que do momento ali, né, do instante que ela tá vivendo, e, na verdade, o que acontece é que o problema acaba se agravando a mais. Né? Então, para Daniel Schipani, que está ali quem é, né, na parte de baixo ali, né, o aconselhamento deve possibilitar as pessoas fazerem escolhas sábias diante dos desafios e dificuldades da vida. Para ele, há 6 características, né, dessa prática. Qual prática eu estou falando? Do aconselhamento. Né? Nós estamos tendo aconselhamento pastoral. Né? Então, quais são essas características que vão envolver, né, vamos dizer assim, o aconselhamento pastoral? Vamos lá. O aconselhamento, ele é, primeiramente, visto, praticado, ensinado pastoralmente. Quando eu vi essa palavra aqui, pastoralmente, olha bem isso aqui. Eu lembrei do Salmo 23. Estão lembrados do Salmo 23? A gente até sabe de cor, né? Só olha só que o Salmo 23, ele traz essa ideia do que vem a ser a vida. Né? A vida é feita de altos e baixos. Uma hora você está na montanha, outra hora você está no vale. Né? E o vale ele vem de repente. Como é que fala lá o Salmo 23? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Agora você vai para a montanha. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor ao seu nome. Está na montanha. Verdes pastos, águas tranquilas, está tudo bem na tua vida. Mas o vale ele surge de repente. O salmista, de repente, ele muda, ele sai da montanha e vai para o vale. O que a palavra diz? Ainda que eu andasse aonde? No vale. No vale da sombra e da morte. Mas olha o que ele continua dizendo: eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Então, aconselhamento, ele tem essa questão pastoral. Né? Por isso que não é uma opinião, não é um palpite, né? Mas é um caminhar junto, né? Ajudando a pessoa que está no vale, né, a sair desse vale e voltar, né, para a montanha. Né? Porque ficar no vale muito tempo é complicado, né? E o salmista ele fala lá o vale da sombra e da morte. Muitas pessoas estão passando por situações assim, né? E o aconselhamento pastoral visa justamente a sustentar essas pessoas que estão passando pelo vale. Né? O B diz assim, olha, o aconselhamento ele deve estar contextualizado eclesiologicamente. O que é isso? Né? Dentro da visão da igreja. Né? A palavra de Deus nos diz que nós somos o sal da terra, nós somos a luz do mundo. Não é isso? Mateus capítulo 6, versículo 23. Qual é a visão da igreja? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, o aconselhamento pastoral ele tem que estar voltado para o reino de Deus. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. O objetivo da igreja é esse, né? Conduzir as pessoas para o reino de Deus. Letra C. Centrado em Jesus Cristo como a sabedoria de Deus. Nós vimos lá, né, que o iluminismo introduziu essa filosofia, né? Tira Deus de lado e coloca o homem no centro. Tira a fé de lado e coloca a razão humana no centro. Tira a palavra de Deus e entra a filosofia, a psicologia e essas coisas que estão por aí. Que nós não podemos, de forma alguma, dizer que não tem, né, o seu valor. Claro que tem o seu valor, não é isso? Mas, de forma alguma, pensamentos humanos podem substituir a palavra de Deus, que tem Jesus Cristo, né, como a sabedoria de Deus. Né?
Aí eu lembrei do que está escrito lá em Romanos, capítulo 11, no versículo 32. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Tudo é dele, tudo é por ele, tudo é para ele. Tudo pertence ao Senhor. E nós também pertencemos a ele. Não é isso? Vamos prosseguir então. Letra D. O aconselhamento deve estar solidamente ancorado nas Escrituras. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, eu trouxe esse versículo, diz assim, olha, toda a Escritura, toda a palavra de Deus, né, é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Então, aquele que está, né, praticando o aconselhamento, aquele que está ajudando alguém, né, a sair de um vale, a sair de uma situação difícil na sua vida, ele está, na verdade, instruindo, né, quando ele faz isso, né, tomando por base a palavra de Deus, ele está instruindo essa pessoa em justiça, né, para que ela possa se reencontrar, né? Porque nós sabemos que quem nos põe de pé, quem nos sustenta, é a palavra de Deus. Não é isso? Letra E. O aconselhamento ele é visto, praticado e ensinado como forma singular, ou seja, uma forma única. Qual que é essa forma? Guiado pelo Espírito Santo de Deus. Romanos 8,14. A palavra diz assim: todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. E por fim, ele deve ser orientado para o reino de Deus. Foi aquele mesmo versículo que nós falamos lá no começo. Visto, praticado, contextualizado eclesiologicamente, né, na igreja. Então, ele tem que estar orientado para o reino de Deus. Mateus 6, 23, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Nós vamos partir agora para o nosso último slide dessa aula, caminhando juntos, né? Então, eu creio que ficou claro que aconselhar não é dar palpite, não é aquela coisa que você chega e dá a sua opinião, fala o que você pensa, né? E missão cumprida, problema resolvido. Não, não é isso, né? Vai mais do que isso. É um caminhar junto, né? Então tá lá. Para Chipane, o conselheiro pastoral atua como companheiro de viagem e guia dos que se dispõem a estar com ele. Isso aqui é muito importante. Guia dos que se dispõem a estar com ele. A pessoa precisa estar disposta, né? Você não pode chegar lá e forçar uma pessoa que você vai ajudar ela de qualquer maneira se a pessoa não quer, né? Então você se torna um companheiro. Companheiro é aquele que está ao lado, aquele que caminha junto, companheiro de viagem, né? E muitas vezes é uma viagem difícil, né? E guia, né, dos que se dispõem a estar com ele. No aconselhamento pastoral, conselheiro e aconselhando caminham juntos, tornam-se parceiros na obra de cuidado, de apoio, de libertação, de cura, de bênção, enfim, de comunhão. É bênção, né? É de trabalho difícil, mas se você tem o Espírito Santo de Deus na sua vida, você vai caminhar e vai ter vitória. Mesmo que essa caminhada seja breve, né? Mesmo que você tenha que chegar próximo daquela pessoa, conversar com ela durante algum tempo, às vezes uma conversa só já é o suficiente. Tem outras pessoas que não, né? Que precisam de um acompanhamento melhor. Amém, meus queridos irmãos? Né? Então, nós vamos encerrar a nossa aula, né, com esse slide, né, e eu espero encontrá-los na próxima aula. Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado pela sua atenção.